Nós temos recebido diversos relatos de pacientes psiquiátricos que não estão conseguindo vagas nos hospitais para internamento aqui em Alagoas. E o que inclui, inclusive, o Portugal Ramalho, que é uma referência no estado para esse tipo de tratamento. E com isso, tem muitos parentes tomando medidas radicais. A reportagem de Alan Garcia. O Hospital Portugal Ramalho está lotado neste momento, mas daqui a pouco eu falo sobre a situação de como está lá dentro. A gente tem sido procurado por bastante pessoas, parentes de vítimas que precisam do internamento. Recentemente, uma mulher chamada Beatriz nos procurou, contando o desespero da família, porque a mãe dela precisa ser internada. Já procuraram, tentaram deixar essa senhora aqui no Portugal Ramalho, mas não conseguiram. Diante disso, voltaram para casa e esta senhora está amarrada pelos tornozelos à cabeceira da cama. A Beatriz gravou um vídeo para a gente, contando um pouco mais desse sofrimento que a família passa nesse momento e também imagens da mãe que está na cama. Sou filha da Eutima dos Santos, uma mulher que tem problemas psiquiátricos, onde estamos tentando de todas as formas, de todas as maneiras, tentar ter uma vaga para que ela possa ser internada, porque a situação está lamentável cuidar dela em casa, onde ela se encontra em surto nesse exato momento, onde se encontra amarrada, onde ela se encontra dopada de remédio, porque é difícil contê-la, porque ela quebra tudo, machuca. Eu tenho vários hematomas dela pelo corpo, porém eu peço ajuda. A assessoria de comunicação do Portugal Ramalho disse que o hospital passa por uma reforma neste momento, que tem uma ala, a ala masculina, que está lotada e acredita que a partir da próxima semana comece a receber novos pacientes, comece a fazer as internações na sua totalidade normal. Vamos aguardar para que isso realmente seja resolvido, porque infelizmente a quantidade de casos de pessoas que precisam ser internadas aqui no Portugal Ramalho cresce a cada dia. Do bairro do Pinheiro, Alan Garcia. Pois é, Alan, e o sofrimento e o relato dessa filha, que precisa que alguém trate a mãe dela. Não é? Ela sabe que a mãe tem um problema, ela precisa ter tratamento psiquiátrico, consegue, de certa forma, tenta contê-la em casa, mas olha, eu estou cheia de hematomas aqui, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo controlá-la sempre. Ela precisa ter atendimento médico, psiquiátrico, acompanhamento, medicação, para que possa sair da crise. Uma situação muito triste, muito triste. Só quem sofre, só quem sabe o que é isso, é quem tem um paciente que precisa de atendimento psiquiátrico em casa. A OAB já está de olho nessa situação, nessa falta de vagas nos hospitais, em especial no Portugal Ramalho, e quer ajudar para saber o que é que os parentes, como é que os parentes podem ser ajudados nessa situação. A Beatriz Lacerda está com o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente para saber disso, o que é que a OAB pode acompanhar. Eu lembro que a gente já falou bastante aqui sobre o Portugal Ramalho, até sobre aquelas denúncias de maus tratos, de falta de estrutura. Nesse caso agora é falta de vaga, Bia? E a OAB também pretende, de certa forma, intermediar a situação aí, porque só sofre quem tem um parente que precisa de atenção psiquiátrica em casa, não é? Isso mesmo, Edson. O Hospital Escola Portugal Ramalho admite a superlotação desse momento e justifica que tem uma ala interditada, que é a ala masculina, e que outras alas estão interditadas também para uma reforma, que deve terminar na semana que vem. Mas diz que quando o atendimento for normalizado, vai ser atendido o número de pacientes dentro do que está estabelecido. Ou seja, eles não prometem que vão abrir mais vagas porque essa reforma está acontecendo, mas sim o número que já existe, de atendimento, que já é uma superlotação. Então, a gente não tem uma solução para essa questão, para as pessoas que estão procurando a unidade, que é a principal emergência do estado de Alagoas, emergência psiquiátrica, um hospital fundado há quase 60 anos e que hoje se encontra numa situação precária em relação à sua estrutura. É bem verdade que já melhorou bastante, graças também à denúncia da sociedade e à intervenção e pressão do Ministério Público, do Estado e da OAB, que solicitaram essas melhorias
e isso foi feito. Camas foram trocadas, né, pintura, rachaduras nas paredes, mofo. Parte desses problemas estruturais foi resolvido, mas resta o da superlotação. E esse aí não tem reforma que ajude, viu? Eu vou conversar agora com Ronaldo Cardoso, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Alagoas. A gente sabe que existiu uma reforma estrutural, mas ninguém prometeu que vai ter mais vaga por isso. Na verdade, é uma situação de superlotação já configurada. E para onde é que vão então, Ronaldo? Hoje, as pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico no estado. Boa noite Edson, boa noite aos telespectadores, boa noite Beatriz. Então, a gente tem que sempre lembrar o que preconiza a Constituição Federal, né? Que trata o direito à saúde como um dever do Estado e um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro. Assim, o Estado não pode se furtar de cumprir essa obrigação, seja por alegar que não existem vagas, entre outras situações, né? Ou em razão das reformas. Mesmo eu não sei se é o caso aqui no estado de Alagoas, se existem outras instituições públicas que atendam o público que o Hospital Escola Portugal Ramalho atende, né? Que no caso são pessoas que padecem de enfermidade mental, mas caso não exista, a gente tem que instar os atores, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que propõe ações para garantir o direito a essas pessoas de ter o tratamento condigno, né, e respeitar a dignidade humana. Porque, assim, a cena que vocês relataram na reportagem, o que Beatriz está vivendo é uma situação calamitosa, é triste, nos incomoda, me toca bastante ter que lidar e ver a situação, né, que as pessoas que padecem de enfermidade mental ainda enfrentam no Estado brasileiro. Então, isso é um dever não só da sociedade, mas sim de quem detém as atribuições constitucionais de garantir, fazer valer esses direitos, né? Porque nós temos muitos direitos, enquanto cidadão, enquanto pessoas, enquanto sociedade. O que falta é a gente conseguir transformar eles em realidade, que é isso que é o dever, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da própria OAB. Então, sabendo desse direito, o que a família deve fazer dessa senhora? O que eles devem fazer a partir de agora? Então, é recomendável que ela procure, primeiramente, conversar conosco da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, que sempre recebemos ofícios e denúncias de qualquer violação a direitos humanos, direito à saúde, questões de violência policial, questões de sistema prisional. Nós estamos sempre abertos a conversar, a receber. Ofertamos, inclusive, atendimento psicológico a essas pessoas que foram vítimas de violações e fazemos, sim, esse encaminhamento. Fortalecemos esse elo entre a população e os agentes, né? No caso, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde, o próprio Ministério Público. Então, vocês provocam aí as partes, né, o Ministério Público levando a denúncia e também a própria Secretaria de Saúde do Estado para que encontrem uma solução. Então, se essa senhora não pode ficar aqui em casa do jeito que está amarrada, ela também não pode ficar, porque é um sofrimento duplo para a paciente e também para a família, que está aí gritando, pedindo ajuda por uma solução. Então, vocês vão provocar a Secretaria de Saúde para que vejam esse caso, para que encontrem um local onde ela possa ficar? Exato. Essa é a função, tentar o diálogo, demonstrar a situação, né? Levar esse caso ao conhecimento das autoridades que detêm a competência para atuar, no caso da Defensoria Pública e Ministério Público, e solicitar que elas atuem, né, conforme determina a Constituição Federal, para garantir, né, o direito à saúde, o devido tratamento, a dignidade dessas pessoas. Que por vezes a gente vê a violação sistêmica da dignidade, né? A gente vive nesse estado, né, de não fazer, de não deixar fazer, de deixar o sofrimento, por vezes, dos mais marginalizados, né? Então, é importante que ela procure a comissão da OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Exato, é importante que ela procure a Comissão de Direitos Humanos para a gente poder acolhê-la, escutar, saber da situação e também instruí-la, né? Que por vezes eu acho que o maior sofrimento é saber o que não fazer, né? Perfeito. Ronaldo Cardoso, que é membro dessa comissão, inclusive ele já esteve aqui, viu, em outras ocasiões, Edson, esse ano, participou do grupo que entrou aqui, uma comissão para olhar como é que estava a situação do hospital por dentro, né? Os móveis, o piso, a parede, diante de várias denúncias que foram feitas por familiares de pessoas internadas, inclusive denúncias de maus tratos, né? De que os pacientes estariam sendo amarrados. Tudo isso chegou ao conhecimento da comissão, eles vieram aqui e fizeram uma vistoria. O relatório foi apresentado à imprensa e também enviado para os órgãos aqui do Estado competentes que
fizeram sim algumas melhorias, a gente até falou sobre isso aqui no mês de julho, né, de algumas ações que melhoraram a condição dos pacientes. Mesmo assim, ainda há muito o que fazer. Vale ressaltar que o hospital psiquiátrico está passando por essa reforma, porque parte, né, cerca de 50% do terreno do Hospital Escola Portugal Ramalho está sendo afetado por um problema de instabilidade no solo, que afetou, aliás, toda essa região. Então, metade, de acordo com a Defesa Civil aqui de Maceió, metade do terreno do hospital hoje tem esse problema de instabilidade e é por isso que é prevista uma mudança do hospital desse bairro para um outro, que ainda não foi definido, porque o que o hospital luta é para ser incluído com urgência no plano de realocação da Braskem, o que já é um outro assunto. Então a gente sabe que não é fácil a questão aqui do Hospital Ramalho, melhorias têm que ser feitas lá dentro, mas existe também uma grande expectativa de que eles saiam daqui o quanto antes, né? Não é um projeto para o futuro, fazer grande reforma aqui, porque não adianta. Existe um solo que está comprometido e lá dentro uma equipe que está lutando para tentar atender esses pacientes com alguma dignidade, né? Com um mínimo de dignidade, apesar de tantas falhas na estrutura. E agora, um problema da superlotação. Mas a saída, de acordo com a OAB, é essa família da Beatriz e também outras famílias procurarem seus direitos, né? Baterem na porta mesmo da Secretaria de Saúde para ver de que maneira esses impasses podem ser resolvidos. O que não dá, né, Edson, é para que os pacientes fiquem em casa tendo crises e surtos, como a gente viu aí nessa reportagem. Volto com você. Pois é, e você vê um ente querido, uma pessoa, no caso dessa da família que nós mostramos, é a mãe, né? A mãe tendo que amarrar a mãe porque ela fica violenta. São características de quem passa por um surto psiquiátrico. Então, Bia, vamos acompanhar, tomara que a gente tenha respostas melhores, né, por parte aí do Hospital Portugal Ramalho, que se tenha vagas, né? Imagina, se já está assim, com o hospital funcionando, imagina se o hospital não tivesse funcionando. Né? Quantas famílias precisam desse tipo de atendimento? Muito obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo, direto do Hospital Portugal Ramalho. Né? Uma situação, inclusive nós mostramos uma série especial esse ano aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas, a questão dos pacientes, né, que precisam do tratamento psiquiátrico, que sofreram bastante com o fechamento, porque até isso, a instabilidade do solo aconteceu também de fechar hospitais que ficavam ali na região do Mutange. Você lembra, ali tinham pelo menos 3 hospitais psiquiátricos, né? Um fechou, outros 2 mudaram de endereço, né? Um ainda continuou funcionando, mas enfim, a rede de atendimento psiquiátrico está precisando de ajuda, né? E essas pessoas precisam, de fato, de atendimento.